Olha, no canavial existe um adversário que ninguém vê a olho nu, mas o estrago que ele faz é gigantesco. Ele trabalha por baixo dos panos, ou melhor, por baixo do solo, minando a produtividade safra após safra. Hoje a gente vai jogar uma luz nesse mundo invisível dos nematóides e entender de uma vez por todas como eles impactam a cana-de-açúcar. E para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, vamos começar com esse número aqui: 65 bilhões de reais. É isso mesmo. Essa é a nova estimativa de perda anual que os nematóides causam na agricultura brasileira. E o detalhe mais impressionante? Esse valor praticamente dobrou desde a última vez que foi calculado. Isso mostra que o setor só agora está começando a entender o tamanho real do prejuízo. Tá, mas como é que pode um organismo microscópico causar um rombo tão grande assim, especificamente na cana-de-açúcar? A operação toda começa de forma bem silenciosa, lá onde ninguém vê, nas raízes. E aí é que está a grande armadilha. O dano é sorrateiro. Quando a gente vê algum sintoma lá em cima na parte aérea da planta, tipo um amarecimento, uma cana que não desenvolve, a primeira coisa que vem à cabeça é falta de nutrientes, certo? Só que muitas vezes a causa real está escondida, atacando o sistema radicular, bem debaixo dos nossos pés. De forma bem simples, os nematóides são parasitas de raízes. E o estrago que eles fazem é duplo. Primeiro tem o dano direto. Eles se alimentam das células da raiz, e isso já atrapalha a planta a absorver água e nutrientes. E depois vem o dano indireto. As feridas que eles abrem nas raízes viram verdadeiras portas de entrada para fungos, como os que causam a fusariose. Aí o problema fica ainda maior. Para combater um inimigo, a gente precisa saber quem ele é, né? E no caso da cana, não dá para botar todo o nematóide no mesmo saco. Existem espécies diferentes e entender o que cada uma faz é o primeiro passo para montar uma estratégia de manejo que funcione de verdade. E aqui a coisa fica bem interessante. A gente tem basicamente dois grupos principais. De um lado, o Pratylenchus zeae, o famoso nematóide das lesões. Esse está em todo lugar, mais de 90% das áreas tem ele. Do outro lado, as espécies de Meloidogene, os nematóides das galhas. Eles aparecem menos, mas são muito mais agressivos. Onde eles chegam, a perda de produtividade é bem maior. Essa frase do especialista, o Dr. Barbosa, resume bem o dilema. Não adianta só contar quantos nematóides existem na área. O que importa mesmo é a agressividade da espécie. Os estudos mostram isso. O Meloidogene pode ser muito mais destrutivo, mesmo que a população dele seja bem menor que a do Pratylenchus. Bom, se o inimigo é invisível e cada espécie age de um jeito, fica claro que o diagnóstico é um baita desafio. E na cultura da cana, esse desafio é ainda maior por causa de uma lacuna de informação que é, sinceramente, gigantesca. Olha só esse quadro. Ele diz tudo. Na soja, o produtor recebe um catálogo e consegue escolher. Ah, essa variedade é resistente ao nematóide tal. É uma decisão estratégica. Agora na cana, essa informação simplesmente não chega na ponta. Não está disponível comercialmente. Na prática, o plantio é feito às cegas, sem saber como aquela variedade vai reagir aos nematóides que estão na área. E aqui tem um ponto que precisa ficar muito claro. Esperar o dano aparecer para depois agir é tarde demais. As pesquisas mostram que, num único ciclo da cana, uma população que começou baixinha pode se multiplicar tanto, mais tanto, que no final das contas o resultado é o mesmo de uma área que já começou super infestada. Ou seja, a pressão do inimigo vai ser sempre máxima. O manejo tem que ser na frente, tem que ser proativo. Ok, o cenário é complexo. Então como é que a gente luta essa batalha? A resposta não é uma bala de prata, uma solução única. A resposta é um sistema. Vamos ver como se monta um plano de batalha integrado que cobre o ciclo inteiro da cultura. Um bom manejo começa antes mesmo de plantar a cana. Passo 1. Diagnóstico. Fazer análise, mapear as áreas, começando por aquelas que produzem menos. Passo 2. Rotação estratégica. Usar culturas que não alimentam o nematóide para diminuir a população dele. Passo 3. Proteção no plantio, já no sulco. E por último, o passo 4, que talvez seja o mais esquecido de todos. Continuar manejando na soqueira. O problema não desaparece depois do primeiro ano, ele continua lá. E quando a gente fala em tratamento, aí o cenário mudou da água para o vinho nos últimos anos. Estamos vivendo uma verdadeira revolução biológica, uma transição muito clara de ferramentas. Essa é a grande virada de chave no mercado. O controle, que antes era quase todo feito com produtos químicos pesados, hoje é liderado pela tecnologia dos nematicidas biológicos. Com muito investimento em pesquisa, a eficiência desses produtos aumentou de forma absurda. E os protagonistas dessa revolução são micro-organismos. Bactérias do gênero Bacillus, fungos como o Trichoderma,
Eles são os mais comuns. Eles funcionam como verdadeiros seguranças das raízes. Alguns atacam os nematóides diretamente. Outros produzem substâncias que os afastam ou simplesmente ocupam um espaço, criando um ambiente bem ruim para o inimigo. E os biológicos trazem um conceito novo e fundamental: a tolerância. Além de combater o nematóide, muitos desses produtos também funcionam como bioestimulantes. Eles fazem a planta produzir um sistema de raízes muito mais forte, mais robusto. E com mais raiz, a planta aguenta o tranco, consegue compensar o dano e continua produtiva. O foco muda. Não é só matar o inimigo, é fortalecer a própria planta para ela se defender. Então, depois de tudo isso, qual é o futuro do controle desse inimigo oculto? A mensagem principal é muito clara. A resposta está em pensar o problema como um todo, de forma sistêmica. Já era a época de procurar uma bala de prata. O controle de nematóides em cana depende de um sistema integrado. Tem que ter diagnóstico certo, rotação de cultura inteligente, tratamento no plantio e, o ponto crucial, tratamento na soqueira. É um ciclo que não para, é um manejo contínuo. E com isso, fica a pergunta final para a gente pensar. Com toda essa complexidade e o impacto econômico tão pesado, a questão não é mais se é preciso agir. A questão é: o canavial está realmente preparado para manejar uma ameaça que, apesar de invisível, pesa e muito na balança da produtividade?